Olá, boa tarde. Estamos aqui juntos com vocês para tirar dúvidas e informações sobre o Covid-19. Está aqui comigo o Dr. Ítalo Crisóstomo Lima. Ele é médico graduado pela Universidade Federal do Ceará, residência em Clínica Médica no Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, médico diarista e preceptor da residência em Clínica Médica do Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara e também docente da tutoria do curso de Medicina do Centro Universitário Cristos, mais conhecido como Unicristos, preceptor em Clínica Médica da Universidade de Fortaleza, Unifor, no Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara. Dr. Ítalo também se identifica com ações missionárias e humanitárias, com experiência, vivência e dedicação a essa causa, tanto no sertão como também em países africanos. E é um prazer e uma alegria tê-lo aqui com a gente, está participando conosco também nesse gabinete de crise e hoje está aqui para compartilhar com você informações sobre prevenções e cuidados que devemos ter com o Covid-19. Está aqui para esclarecer para você, tirar dúvidas sobre o Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Boa tarde, doutor Ítalo. Boa tarde, pastor. Realmente é um prazer estar aqui compartilhando com todos vocês, né, essas informações tão preciosas, né, que são de valor público, né, e também estamos aqui para tirar dúvidas, as dúvidas mais comuns, na verdade, da nossa população, dos nossos irmãos, nossos amigos, né, e estamos aqui para servi-los, na verdade. Estamos aí na linha de frente, né, fazendo parte do treinamento também de residentes sobre o assunto, alunos também. Nós nos identificamos bastante com a questão do ensino e o nosso objetivo hoje, nesta live, é trazer um pouco de educação em saúde neste tema tão importante para o nosso país, né, e também no nosso planeta, né. Amém. Que bom, doutor Ítalo. Doutor Ítalo, explica para a gente brevemente o que é o coronavírus e por que as medidas que estão sendo tomadas para a contenção são importantes e devem ser observadas, devem ser seguidas pela população. Então, a doença é chamada Covid-19, né? O nome do vírus é SARS-CoV-2, né? A título de informação. O que nós temos de dados hoje é que este vírus ele tem uma capacidade de infectividade realmente elevada, né? Principalmente com relação ao contato. O que nós temos de evidências são transmissões por gotículas, né? Principalmente, que entram em contato com as nossas mãos, né? Entram em contato através da fala próxima, portanto, trazendo aí uma capacidade deste vírus de infectar uma média, né? É uma média de estudos de 2,7 pessoas por pessoa doente, né? Então, alguém doente pode infectar aí entre 2 a 3 pessoas, né? E por isso nós estamos aqui para orientar a todos vocês como nós podemos fazer para frear um pouco a curva de ascensão dos casos de coronavírus. O que nós temos observado em outros países é justamente isso, uma curva de ascensão de casos muito rápida devido a este poder de infecção. Então, as medidas que nós estamos tomando é uma tentativa de frear um pouco esta expansão para que nós possamos atender os pacientes que vão necessitar de um atendimento hospitalar com qualidade, com a capacidade real que nós temos. Então, eu sempre uso esse exemplo. Se eu tiver aqui numa mesa, digamos, 100 canetas e for lançar uma caneta para você, uma de cada vez, você vai conseguir segurar esta caneta.
Porém, se eu tomar as 100 canetas de uma vez e jogar todas nas suas mãos, certamente você não vai conseguir segurar muitas delas. Portanto, é mais ou menos isso que nós estamos tentando evitar, que venham muitos pacientes de uma só vez, através dessas medidas que, que reduzem o contágio, né? São medidas de contato, medidas de higiene que reduzem este contato com o vírus, para que realmente a curva de ascensão seja reduzida e o nosso país, o nosso sistema público e privado consiga dar vazão, consiga dar um atendimento de qualidade aos pacientes que realmente precisam de uma internação hospitalar. Essas medidas que o Ministério da Saúde, o próprio governo do Estado, na segunda-feira, com o decreto, e a Prefeitura tomou, não são medidas exageradas, não é, Zito? Exatamente, realmente não são medidas exageradas. O que nós temos observado em países que são chamados, digamos, protótipos, na China, a Itália, que enquanto mais cedo nós colocamos estas medidas em prática, do que nós chamamos de isolamento social, né, de você minimizar o contato com pessoas em aglomerados, tanto no trabalho como em atividades sociais. Essas medidas, na verdade, são para evitar essa ascensão rápida, que é o que geralmente tem acontecido em grande parte dos países. Após o primeiro caso notificado, nas semanas que se seguem, você vê um crescimento exponencial, um crescimento rápido, exponencial rápido da infectividade pelo coronavírus. Então são medidas acertadas, são medidas estudadas, para que nós possamos ser mais rápidos na ação. Enquanto mais rápidos formos, nós conseguiremos aí diminuir esta infectividade em larga escala. Verdade. Nós precisamos entender, como disse o doutor Ítalo, que essas medidas não são exageradas e que nós precisamos estar bem atento a elas e segui-las. Quero também fazer algumas perguntas, doutor Ítalo, que os nossos acompanhantes, nossos seguidores pelas redes sociais compartilharam, fizeram, e a gente quer agora participar contigo essas perguntas que a gente está desejoso de entender e saber como que a gente lida com o Covid-19, mais conhecido por nós pelo vírus, o novo coronavírus. A respeito dos sintomas e manifestações, doutor Ítalo, quais os principais sintomas e como a gente consegue diferenciar de uma gripe comum? Pronto. Realmente esta é uma dúvida bastante frequente. As pessoas chegam a nos perguntar: e se eu estiver apenas com uma coriza, um nariz entupido, como nós falamos popularmente, né, uma obstrução nasal, uma dor de garganta, eu já devo procurar a emergência só por este motivo? Na verdade, não. O que nós temos de principais sintomas são febre, que é um sintoma bastante comum, geralmente é uma febre alta. O que nós consideramos febre a fins de definição? Uma temperatura axilar acima de 37,8, maior ou igual a 37,8 graus, certo? Juntamente com esta febre, nós temos outros sintomas comuns, como tosse. Podemos apresentar quadros de dor no corpo, quadros de indisposição. Podemos também apresentar sintomas como falta de ar, dificuldade de respirar. Esses são sintomas que se assemelham, inclusive, à gripe, ao H1N1. São sintomas similares. Podem vir outros sintomas também, como dor de cabeça, em menor frequência, né? Nós temos outros sintomas nasais, de garganta, podem apresentar? Podem também. Mas os principais sintomas são a febre, a tosse e a dificuldade de respirar. A questão se você tem quadros de alergia frequentes e se expôs a um alérgeno, né, tem rinite alérgica, por exemplo, e é um quadro similar e não está com febre, nós não recomendamos que vá para a emergência, porque existe o risco daqueles que não estão infectados com o coronavírus e adquirirem
um contato com pacientes numa emergência. Então, aquelas pessoas em caso de sintomas, eles não devem, a princípio, já procurar o hospital. Pronto, né? O que nós consideramos um caso suspeito de coronavírus? É preciso ter a clínica, como eu falei, de febre e os sintomas respiratórios, como também a epidemiologia. No nosso meio ainda estamos considerando a epidemiologia. O que seria isso? Pacientes suspeitos, né? Pacientes que fizeram viagens nos últimos 14 dias para locais com transmissão local ou para países com diagnóstico já, né, de transmissão local de coronavírus e apresentem sintomas de febre e sintomas respiratórios. E esta é uma situação. A segunda situação seriam contatos próximos. Contato próximo seria o quê? Contato com pessoas suspeitas ou confirmadas de coronavírus, ou pelo menos em volta de 15 minutos a menos de 2 metros de distância, para você ver como existe um potencial alto de transmissibilidade, e que desenvolvam quadros de febre ou sintomas respiratórios. O coronavírus pode apresentar sem febre? Pode, mas não é a maioria dos casos. Mas se eu tossir e for a um hospital, na verdade, eu estou me colocando em risco. Sim, né? Vamos definir quem deveria realmente buscar o atendimento hospitalar, né? Uma outra situação, que é a terceira, são pessoas que moram, que residem ou trabalham na casa de alguém que está com o caso confirmado de coronavírus. Se as pessoas se apresentarem febre ou sintomas respiratórios, também tem um caso suspeito, certo? O que nós estamos orientando é o seguinte: que pessoas que não tenham fatores de risco de gravidade, por exemplo, quais são as pessoas que estão no grupo de risco? Acima de 60 anos, pessoas que são portadores de doenças crônicas como diabetes, problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas da imunidade com relação ao uso de medicamentos imunossupressores. A nossa orientação é que essas pessoas, realmente, apresentando-se os sintomas de febre e falta de ar, principalmente, procurem o atendimento médico. São um grupo mais vulnerável, que realmente precisa de um atendimento. Mas se você realmente não tem nenhuma dessas doenças e adquire um contato com alguém suspeito ou confirmado, a nossa orientação é que, se você não tem sintomas importantes, como falta de ar, né, sintomas que podem realmente ter que te levar a uma emergência, esses são os principais: falta de ar, uma falta de ar muito intensa, que você faça um auto-isolamento, digamos assim, né, que você realmente fique em casa, certo? Que você procure evitar aglomerados. Isso é também uma relação de amor e respeito ao próximo. Exatamente, também. Exatamente. Que você use, né, se você está com sintomas respiratórios e for um caso que teve contato com alguém, que use a máscara cirúrgica, certo? E que, assim, se você quiser realmente fazer o teste, né, o teste para coronavírus, de qualquer forma, existem algumas possibilidades dele ser feito em domicílio, certo? Tem alguns laboratórios que podem fazer esse teste. A questão é... Isso evita você sair, se deslocar, fazer contato com outras pessoas, sim, e colocar outras pessoas em risco. Exatamente. Né? A questão é o seguinte: a situação que nós temos, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro se torna muito difícil de disponibilizar testes para todo mundo em ambientes de transmissão comunitária, uma transmissão sustentada. Então, a recomendação é que procure o atendimento médico, realmente, aqueles que tenham fatores de risco para a gravidade do caso, ou que apresentem sintomas de falta de ar persistente, né, sintomas respiratórios importantes. E o que é uma transmissão sustentada, doutor Ítalo? Transmissão sustentada é quando nós não sabemos mais qual foi o vínculo de contato com aquela pessoa. Por exemplo, se veio uma pessoa da Itália e eu tive contato com ela e adquiri coronavírus, por exemplo, eu sei quem foi o meu contato, eu sei que foi essa pessoa que transmitiu para mim.
Então, Rio e São Paulo hoje já se caracterizaria como uma transmissão sustentada, exatamente. Existe também a transmissão local. Digamos, a transmissão local seria o quê? Eu adquiri o vírus por este italiano, que nós estamos supondo, e transmitir para alguém da minha família. Sim. Eu sei que aquela pessoa da minha família adquiriu o coronavírus de mim. Eu ainda consigo identificar quem foi o transmissor. A transmissão sustentada ou comunitária, nós não sabemos mais quem transmitiu para quem. Então, nesse cenário de transmissão comunitária, realmente fica muito difícil de disponibilizar testes para todo mundo. Sim. Então, a orientação é que, ao apresentar sintomas respiratórios, procure evitar aglomerados, procure evitar ir ao trabalho, procure evitar ir para o hospital, a não ser que você esteja no grupo de doenças graves ou apresente sintomas respiratórios importantes. Lembrar que o coronavírus, né, do número de pacientes que realmente adquirem, de 80% a 85% deles não vão precisar de internação hospitalar. Doutor Ítalo, tem uma pergunta também, preocupação dos nossos seguidores. O vírus permanece assintomático durante quanto tempo? E durante esse período, ele está alojado no pulmão? Como é que é isso? Pronto. Então, assim, realmente é um vírus que se aloja nas vias respiratórias, certo? Qual é, em média, o período de incubação? O que seria o período de incubação? Seria o tempo que, digamos, este italiano que eu citei aqui entrou em contato comigo e eu desenvolvi a doença. Eu entrei em contato com o vírus está no meu organismo, ainda não se multiplicou a ponto de desenvolver a doença, né? Mas estou infectado com ele. Isso pode levar uma média de 5 dias, mais ou menos. Os estudos colocam esse tempo de incubação, uma média de 5 dias. No Brasil, algumas evidências têm mostrado entre 3 a 8 dias. Tem alguns estudos que mostram que até 12 dias eu posso desenvolver a doença Covid, né? A doença pelo coronavírus. É possível desenvolver a doença de forma assintomática e você ficar bom sem saber que ele teve a doença? É possível, sim. E durante esse período assintomático, você pode transmitir a outras pessoas? Pode transmitir, sim. Nós não sabemos o nível dessa infectividade. Obviamente que os pacientes mais graves, os pacientes de UTI, os pacientes com internação, os pacientes que estão submetidos a uma intubação, eles têm uma carga viral mais alta, a transmissibilidade dele é mais alta. Mas nós temos algumas evidências de que nós chamamos portadores assintomáticos, né? Então isso pode acontecer. Nós não sabemos claramente este tempo. Alguns falam que em torno de 1 a 2 dias antes de iniciar os sintomas, você já pode estar transmitindo, certo? Mas nós não sabemos no nosso meio, no nosso país, como vai se comportar esse contexto. Nós estamos falando de dados da China, né, de outros países, certo? Mas é possível, sim. E é possível fazer o diagnóstico de uma pessoa que não possui sintomas? Pronto. Essa habilidade de fazer o diagnóstico em pessoas assintomáticas, nós temos visto em alguns países que usam o teste em larga escala, como a Coreia do Sul, na verdade, né? Então, isso é uma realidade muito diferente. É uma realidade diferente da nossa, né? De nós detectarmos os casos, todos eles assintomáticos, né? A OMS até trouxe uma recomendação, se possível fosse realizar os testes, inclusive nos contatos, né? Mesmo sem eles terem sintomas, os contatos diretos, as pessoas, os parentes, certo? Mas essa não será a nossa realidade na prática. Então, existe essa possibilidade, sim, né? Alguém assintomático, digamos, alguém jovem, ou assintomático ou com poucos sintomas, digamos, uma tosse, né? Uma tosse não tão importante, né? Sintomas leves, e ele fazer uma transmissão para alguém do grupo de risco, certo? Então, existe essa possibilidade? Existe. Doutor, você compartilhou com a gente quais são os grupos de riscos, né? E por que as pessoas mais jovens não correm tantos riscos? Pronto. Na verdade, o grupo de risco é um grupo de risco comum a outros quadros virais também, né? É um grupo de risco comum ao H1N1, né? Comum ao dengue,
né, que é um vírus que não é transmitido por gotículas, mas por, né, existe um vetor, Aedes aegypti. Então, assim, é um grupo de risco que é comum a outras patologias, a outras doenças também, certo? E esses dados estão sendo avaliados baseados em estudos realmente do número de casos que nós estamos tendo na Itália, né, na China, então e em outros países da Europa também. Nós temos visto que a maior mortalidade do vírus tem sido nesses casos, em pacientes acima de 60 anos, com doenças crônicas, certo? Como eu disse, são dados externos. É preciso realmente nós termos ainda dados nacionais, mas é um grupo de risco que nós estamos orientando, este grupo principalmente, de tentar evitar o contato pela possibilidade maior de gravidade, certo? Doutor Ítalo, tem uma pergunta aqui que fizeram na nossa live que tem um pouco a ver com isso. Essa relação do grupo de risco tem a ver com a baixa imunidade? Se sim, uma boa alimentação, ela interfere na questão de as pessoas serem mais suscetíveis a contrair o vírus ou não? Pronto. A questão das orientações, né, de uma boa alimentação, né, a questão de hidratação, importante, certo? Isso aí são medidas que são comuns a todas as patologias, na verdade, certo? É lógico que alguém que esteja num estado de desnutrição, a sua imunidade vai ser mais comprometida. Mas nós não podemos confiar em alimentos milagrosos, né, em medidas milagrosas para subir a imunidade e pensar que isso vai te tornar seguro ao coronavírus, certo? A alimentação balanceada é sua recomendação, na verdade, para todas as patologias, para quem é diabético, para quem é hipertenso, para quem faz tratamento para câncer, quem é transplantado, todos eles têm que ter uma alimentação adequada, né, porque você tem realmente participação de nutrientes no seu metabolismo, certo? Então, isso é algo comum, não específico para o coronavírus. Sim. Mas nós não temos, como você pode ter visto aí em correntes, né, de mídias sociais, alimentos que te tornam imune ao coronavírus. Nós temos visto isso, pessoas utilizando de métodos naturais e achando-se seguros e minimizando as orientações de higienização, de proteção, isolamento social, achando-se que a minha imunidade é boa, eu não vou pegar porque eu nunca adoeço, certo? Ótimo, né, que a sua imunidade for boa, né, então a probabilidade de você desenvolver um quadro grave é muito pequena, certo? Quem não tem nenhuma patologia prévia, a probabilidade de você desenvolver é muito baixa, certo? Como eu disse, 80 a 85% dos pacientes com coronavírus não vão necessitar de internação e nós teríamos aí esses 15% mais ou menos que realmente vão precisar, e destes 15% a maior parte é este grupo de risco. Esses dados são avaliações dos pacientes que já tiveram coronavírus, né, e que tiveram desfecho de cura ou desfecho, né, mais grave de óbito, certo? Eu vou abrir um parêntese aqui, nossos seguidores. O senhor falou sobre dengue, né? Esse período também é um período que desperta os cuidados com a dengue, né? Nós estamos muito focados no coronavírus, mas esse período da quadra chuvosa aqui, a gente tem que ter muito cuidado, né? Exatamente, né? Nós estamos tendo nesse ano uma circulação realmente maior do dengue 2, né? Que é o tipo 2, digamos assim, né? Do vírus, da dengue, e nós não podemos minimizar os cuidados com as outras doenças que nós já temos. Existe, na última semana epidemiológica, houve um dado que foi apresentado que nós temos casos suspeitos / confirmados de dengue em torno de 180 mil casos no Brasil, né? Então, assim, é uma doença que existe no nosso meio já, que necessita dos nossos cuidados. Então, além dos cuidados... 180 mil casos nessa sazonal agora? Sim, só neste ano, né? Neste ano, no Brasil, né? Não apenas será no Brasil, suspeito / confirmados, né? Muitos casos. Lógico que os casos graves não são todos esses de dengue, né? São casos notificados, né? De notificação para dengue. Mas mostra que nós precisamos continuar tomando os cuidados para dengue. Lavar as mãos, evitar o contato, ter uma boa higienização e continuar sem esquecer de tirar água parada, água acumulada, né? Continuar com os mesmos cuidados. E essa questão é importante, por quê?
Porque nós não vamos deixar de ter outras doenças para trocar pelo coronavírus. Nós não deixaremos de ter. Continuaremos com as mesmas doenças que nós já temos. H1N1, né? O próprio dengue, né? Então, o nosso sistema ele precisa ainda, além de tratar e de alcançar os pacientes do coronavírus, continuar dando assistência para as outras doenças que nós já temos no nosso meio. O coronavírus, nós não conseguimos fazer essa troca. Não é impossível trocar. Então, que complica mais a situação da limitação do sistema, vamos falar sobre isso. Porque outros pacientes vão continuar precisando da assistência, né? E se nós realmente formos buscar assistência em casos não graves, em casos que não realmente precisam fazer uma avaliação médica, eu posso realmente estar tirando aí o lugar de alguém que realmente precisa de uma avaliação. E voltando ao coronavírus, doutor Ítalo, as pessoas saudáveis, existem sequelas para essas pessoas que estão fora do grupo de risco? Bom, geralmente não. Os pacientes saudáveis, certo? Pacientes saudáveis, boa parte dos sintomas de coronavírus podem ser leves a moderados, né? São sintomas leves a moderados. Geralmente as alterações são pulmonares, é como se você desenvolvesse uma pneumonia, só que não é uma pneumonia como outras bactérias que você adquire na comunidade, uma pneumonia viral. Então, boa parte dos casos ficam sem sequelas, é o que nós temos de dados até hoje. Lógico que ainda é muito precoce para nós afirmarmos 100% essa questão das sequelas. Porém, o que nós temos visto é que a grande maioria dos pacientes ficam sem sequelas. Essa é a experiência de outros países. Certo. E uma criança de 12 anos que possui asma, se ela contrair o Covid-19, a doença vai progredir para algo mais grave, podendo levá-la inclusive à intubação? Esse é um tema interessante com relação ao público pediátrico. Os últimos dados que nós temos agora é que a tendência é que não haja casos graves em crianças, certo? Não tenha casos graves em crianças. Aqui a pergunta foi sobre asma, porém é necessário salientar que existem graus de asma, realmente, né? Nós temos graus de asma diferentes para cada criança. Existem crianças que têm quadro de asma grave, então isso pode ser um complicador. Pode ser, não significa que ela vá complicar e ter um quadro de intubação necessariamente. Nós não podemos dizer isso no momento, mas o que nós temos visto é que o grupo pediátrico não tem sido um grupo de risco aumentado para quadros graves. É o que nós temos de dados até hoje. O grupo pediátrico no geral. Sim. Podem adquirir? Podem. Podem se contaminar com coronavírus? Podem. Mas nós não temos visto ainda um quadro de gravidade que leve muitas crianças a quadros de intubação. Nós não tem sido visto isso nos estudos que nós temos de séries de casos chineses nem na Europa. Não tem se observado essa tendência de gravidade. Lógico que se uma criança tem alguma outra doença mais grave, digamos, transplantes, né? Crianças que fazem tratamento com quimioterapia, isso pode ser um complicador. A opinião dos especialistas é que pode ser, mas nós não temos dados ainda, né, suficientes para atestar esta gravidade no momento, certo? Certo. E existe algum risco maior para gestantes? Outra pergunta interessante. O que tem se visto atualmente nos estudos é da mesma forma do grupo pediátrico. Não tem sido visto um aumento de mortalidade pelo fato de ser gestante. É isso que tem visto na maioria dos estudos. Apesar disso, alguns hospitais no Brasil, alguns protocolos, por opinião de especialistas, dependendo realmente da situação ou da região, eles estão considerando como um grupo que precisa ter um pouco mais de atenção. Mas nos estudos atuais, nós não temos visto um grau de gravidade na população gestante. E nem evidências que haja transmissão pelo leite materno e nem evidências que haja transmissão intrauterina. Certo. De toda forma, isso não minimiza os cuidados, né? Os cuidados necessários que nós vamos reforçar daqui a pouco,
valem para todos, certo? Valem para todos. O nosso clima tropical, ele afeta a proliferação do vírus? Então, né, você pode ter visto aí também algumas notícias, né, com relação ao vírus só sobrevive em temperatura tal, né, temperaturas elevadas não sobrevivem. Nós não temos base científica para dizer isso no momento, né? Como nós estamos reforçando aqui repetidamente, é algo novo não só para nós, mas para o mundo inteiro. Sim. É algo de meses, né? Nós estamos falando de uma doença que não existia e em meses, final do ano passado, nos casos na China, e nós estamos aí com 3 meses, então é muito precoce para nós definirmos se há uma temperatura que o vírus se multiplique menos. Nós não temos essa evidência firme na literatura, nos estudos ainda. Então, mais um motivo: não confie que pelo fato do nosso clima ser maior do que dos outros países, que você estará protegido pelo coronavírus, né? Então não confie nessa questão ambiental em si, como se isso fosse uma proteção para nós, né? Os cuidados devem ser tomados por todos. Certo. E o vírus, ele pode se alojar em alianças e em roupas? Pronto. O vírus, ele tem sim um potencial de ficar em estruturas inertes, que nós chamamos. Existem alguns estudos aí sendo publicados que eles podem permanecer por alguns dias em alguns objetos de forma diferente, maçaneta de porta, né, madeira. Então ele pode ficar realmente alguns dias, sendo que se você tomar os cuidados necessários de boa higienização desses objetos, com álcool 70, por exemplo, com hipoclorita 0,1%, você consegue reduzir este tempo de dias para minutos, certo? Então, a higienização dos locais de maior contato é algo importante, né? Assentos, mesas, né, portas, onde as mãos levam, né? Onde tem contato manual. É importante se fazer nas residências e principalmente em lugares comerciais, escritórios, né? Em locais de se reforçar toda essa parte de higienização, importantíssimo, das maçanetas, portas de vidro, corrimãos. E além de reforçar isso, nós temos que perder o hábito de tocar no nosso rosto. Isso é algo que nós temos comumente, né? Principalmente quem usa óculos, né? Quem usa lente de contato, tem que ter uma boa higienização antes de levar a mão à face, porque realmente é o local onde há a transmissão, né? Você tendo contato com gotículas virais na sua mão e levando à boca, levando ao nariz, levando ao olho, pode haver a transmissão. Então, manter a higienização adequada das mãos, que pode ser feito com álcool a 70% ou com sabão mesmo, né? Sabão que você tem na sua casa, né? Isso é importante também falar, né, doutor Ito? Porque tem muita gente correndo atrás de álcool, está faltando no mercado, como se a higienização só pudesse ser feita com álcool, né? Exato. Na verdade, talvez fosse até mais aconselhável em casa usar água e sabão, né? Exatamente. Deixar o álcool em gel para quando você está externo, né? Isso, exatamente, para a sua locomoção, né? Economize. Se você vai para um local que tem disponível sabão para você lavar as mãos, evite usar o seu álcool, né? Então você utiliza, e nós vemos aí uma busca desenfreada de pessoas atrás de álcool. Então está realmente entrando uma escassez de álcool. E lembre-se de uma coisa: se você comprou estoques de álcool, né, você talvez dentro da sua casa pode estar até protegido em si, mas se faltou álcool para os seus vizinhos, para as pessoas que estão ao seu redor, elas têm um potencial também de entrar em contato com você e te contaminar. Verdade. Né? Então é interessante que nós não geremos esse monopólio, né, de substâncias, né, que você possa ter, inclusive, compartilhe com seu irmão. Se você comprou vários frascos, compartilhe com alguém que não teve condições. Sim. É importante nós cuidarmos não só da nossa... sempre é destrutivo, né? Não cuidarmos apenas do nosso higiene, mas da higiene do nosso irmão também, daqueles que estão ao nosso redor, certo? Então é interessante que haja
esse compartilhamento. E use o sabão mesmo, né? O sabão que você tem na sua casa, faça a limpeza das mãos frequentes. Alguém pode perguntar, em quanto tempo eu tenho que lavar as mãos, né? Nós não temos esse dado definido, em quanto tempo, porque se eu lavar as minhas mãos com álcool agora e apertar a mão de alguém, eu vou ter que lavar de novo minha mão com álcool, né? O álcool ele não vai durar uma função o dia inteiro na mão. Então não adianta só acordar de manhã e lavar as mãos. Se você deslocou-se para o trabalho, se você, né, teve que realmente fazer alguma visita no supermercado para comprar alguma coisa e tudo, e chegar em casa ou no ambiente, não lavar as mãos, né? Então você tem que lavar ou utilizar um antisséptico, né, a base de álcool, e toda vez de forma frequente, certo? E lembrar, sempre antes de tocar no rosto, é uma hora certa de você fazer a limpeza das mãos. Doutor Ítalo, surgiu uma outra pergunta aqui, a respeito se o álcool precisa ser somente o álcool em gel ou aquele que está disponível no mercado, que é o álcool 70, né? Ele pode ser utilizado para esse tipo de higienização. Pode ser utilizado. Inclusive, você tem visto algumas repartições, né, eles utilizando esse tipo de álcool, realmente o álcool líquido, né, para fazer a higienização de objetos, a higienização do celular. Cuidado, a higienização do celular é importantíssimo, pessoal, né? O celular é uma fonte realmente de transmissão. Se você teve contato na coletividade com a sua mão, higienizou sua mão, ficou em contato com o celular, né? Então, exatamente. Então existe esse potencial. Lógico que nós não podemos dizer isso 100% de certeza, que o celular é um vetor de infecção, não. Mas são objetos que nós lidamos no dia a dia, né? São objetos comuns no nosso dia a dia, certo? E é possível que esse vírus, doutor Ítalo, ele se manifeste anualmente, ao mesmo período, ou não existe nada relacionado a isso? Pronto, né? E realmente assim, os dados ainda são precoces, né, para dizermos isso, certo? E a nossa expectativa é que este avanço alcance um platô. Este avanço de casos ele alcança uma estabilidade, mais ou menos com o que está acontecendo com a China, em que houve uma, digamos, imunização coletiva já pelo contato, e com isso você diminui a transmissibilidade. Essa imunização que eu falei não é imunização de vacina, mas é imunização por contato. Você adquiriu imunidade com contato com o vírus. Certo? Nós não temos ainda, você pode ter visto também aí em algumas reportagens, Israel descobriu a vacina, não tem essa evidência ainda. E ter muito cuidado com as informações nesse momento, né? Não existe essa evidência. Muito fake news. Então, se o vírus vai voltar ou não, e tudo isso é muito precoce para nós definirmos agora. O que aconteceu com os outros da família do coronavírus, que é o SARS, né, e o MERS. Nós não temos a evidência deles agora, de contágio com eles agora. Apareceram e foram embora, certo? Então, nossa esperança realmente é que isso possa acontecer da mesma forma. Nossa esperança, né? Isso. E que vá embora antes do tempo que com certeza as expectativas dizem. Se alguém da família, doutor Ítalo, chegar de viagem, certo? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que está um caso mais grave, né? Aqui no nosso país. Ou mesmo chegar do exterior, como que ele deve proceder? Pronto. O que está sendo recomendado, né, é um isolamento, um isolamento espontâneo, por pelo menos 7 dias, que é mais ou menos o período em que se manifestarão os achados clínicos desses pacientes. Então, durante esses 7 dias, ele deve buscar estar recolhido na sua própria residência. Isso aí seria o adequado no momento. E dentro da residência, como que ele lida com os demais familiares? Pronto, né? Nesse caso de uma pessoa assintomática que veio de viagem, né, nós não temos evidência ainda para determinar que as pessoas outras todas usem máscara, por exemplo. Nós não temos essa evidência ainda. Mas seria bom que ele usasse máscara, já que ele veio de região dessa natureza? Para pacientes assintomáticos, nós não temos também essa recomendação. Certo. O uso de máscara é para quem? Isso é uma pergunta frequente. Todo mundo deve usar máscara agora? Uma busca desenfreada por máscaras em todo canto. Todo mundo aqui atrás de máscara, tá? Não existe nenhuma determinação ainda que o uso de máscara abusivo, digamos assim, pela população, isso vá melhorar o quadro. Não existe essa evidência ainda. Até mesmo porque, se você usar uma máscara, você pode se contaminar com a máscara.
Verdade. Se você está usando máscara, entrou em contato com alguém e pegou na máscara pela parte da frente e pegou depois na boca, no olho, você pode se contaminar. Então, assim, existe o uso adequado da máscara. O uso adequado da máscara seria para quem? Profissionais de saúde. O uso da máscara cirúrgica, que é o que é recomendado, né, no momento, certo? A máscara N95, que você pode ter até visto entrando ou até comprado ela, a N95, a máscara mais grossa, digamos assim, que você pode utilizar outras vezes. Esta máscara está recomendada apenas para profissionais de saúde que façam procedimentos nos pacientes, certo? Não está recomendado para a população. Já vi pessoas na rua usando essa máscara, né? Não tem essa recomendação, certo? Não vai, eu sou mais protegido, não, certo? Não. E o que é que vai acontecer com isso? Com esta busca abusiva por esses EPIs, que são equipamentos de proteção individual, a tendência é que vai faltar para quem realmente precisa utilizá-los, certo? Então é necessário reforçar o uso adequado da máscara. Então, profissionais de saúde e pessoas que estão com sintomas virais, certo? Pessoas com sintomas virais suspeitos ou confirmados devem utilizar a máscara, certo? Até que haja a confirmação de alguma outra patologia, alguma coisa do tipo, certo? Ou que fiquem boas, né? Então, pessoas com quadro viral, isso também, meus amigos, vale para qualquer outras patologias virais, doenças virais. Eu estou com quadro viral, não é de bom tom eu ficar espirrando ou tossindo na presença de outras pessoas. Isso vale para qualquer outro quadro viral, na verdade. Educação, né? Se você não tem a máscara, no caso, você pode utilizar para espirrar ou tossir um lenço de papel descartável, certo? Ou se não tiver nada, você pode usar aí realmente o antebraço, né? Para você minimizar a propagação dessas gotículas, certo? Porque no coronavírus, no caso, pessoas que estão de 1 a 2 metros de você podem se contaminar. Se você com tosse, com espirro, certo? Então é necessário utilizar essas informações. A questão da máscara também é para pessoas que estão em casa com pessoas suspeitas ou confirmadas. Isso aí também você pode utilizar, certo? Ainda sobre essa questão de higienização e proteção, tem uma pergunta aqui que é a respeito do lenço umedecido. Se ele cumpre esse papel de limpeza ou se realmente precisa lavar as mãos, usar álcool em gel. Pronto, o lenço umedecido, né, realmente teria que avaliar a composição deste lenço, né, a composição. O que dá proteção, na verdade, o que seria o porquê do álcool e o porquê do sabão. Porque o vírus tem uma barreira de lipídios, né, uma barreira de gordura, que o álcool e o detergente ele dissolve essa barreira e o vírus morre, né? Então, não existe a recomendação de substituir a lavagem das mãos por lenço umedecido. O ideal é lavar as mãos por pelo menos 20 segundos. Não é aquela lavagem das mãos que talvez eu ou você estamos acostumados a fazer, né? De sair, de usar o sanitário, jogar um pouquinho de água, fazer assim e acabou. Não é esse tipo de lavagem de mãos. Não é dizer, eu lavei as mãos, você não lavou, né? Então nós vamos até disponibilizar aí, né, panfletos que orientam como fazer a lavagem das mãos, mas pelo menos 20 segundos, né? E você tem que realmente fazer a higienização completa entre os dedos, né? Punho também, você tem que fazer uma higienização ali mais completa. Com lenço umedecido isso é mais difícil, você conseguir fazer uma higienização mais completa entre os dedos, né? Então o ideal é utilizar o sabão mesmo ou o antisséptico à base de álcool 70%, certo? Doutor, as pessoas também que me seguem, elas estão preocupadas com conhecer os pets e perguntam se já se sabe qual o nível de transmissão do vírus para animais e quais os cuidados. Pronto. Não existe nenhuma recomendação atual, né? Você pode ter visto aí fotos de pessoas colocando máscara em cães, né? Então assim, não existe essa recomendação, tá? De que o animal ele possa ser um vetor de transmissão, certo? Existiu um relato de um caso em que foi identificado o coronavírus num pet, de uma pessoa que estava com coronavírus, mas que o animal não desenvolve doença nenhuma e não se sabe se isso realmente transmite para alguém, certo? Então, com relação a animais, não tem nenhuma recomendação de que você tem que isolar animais para isso. Não existe essa recomendação, certo? Então, com relação
aos animais, assim, não tem nenhuma recomendação específica para isso, certo? Ok. Para a gente finalizar aqui algumas perguntas que compartilharam com a gente também na internet, o senhor já compartilhou a respeito dos grupos de risco, mas algumas pessoas perguntam se quem tem algum outro tipo de doença, faz algum tipo de tratamento, como um nódulo na tireoide, se também se enquadra nesse grupo de risco. Não, o grupo de risco determinado realmente é apenas este, certo? Agora, o nódulo na tireoide, isso é algo bem genérico realmente. Esse nódulo na tireoide pode ser algo benigno, um cisto na tireoide, isso não traz risco nenhum, na verdade, né? Agora, existem nódulos na tireoide que podem ser câncer, então um tratamento, então assim, como eu falei, é difícil porque nós não temos um grupo de pacientes, por exemplo, um dado, pacientes com câncer de tireoide que fazem tratamento tal, que tiveram coronavírus, qual o desfecho desses pacientes? Nós não podemos dizer ainda, né? Pacientes com doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, doença de Crohn, retocolite, né, que usam medicamentos imunossupressores, certo? Será que esses pacientes eles pioram mais do coronavírus? Nós não temos esse dado, né, disponível de forma categórica, nós não temos ainda. A questão é, se você usa algum desses medicamentos, você pode aí tentar conversar com o seu médico, né? Se você usa algum medicamento para reduzir a sua imunidade, para tratar alguma doença, converse com o seu médico, né? E colhe as informações específicas, porque realmente são muitos medicamentos. Nós não temos como fazer uma recomendação geral para todo mundo, certo? O que existe de recomendação é que existe uma tendência de pacientes que usam imunossupressores ter doenças mais graves de qualquer natureza, na verdade. E outros, então nós estamos extrapolando esta informação também para o coronavírus. Mas se você perguntar se existem pacientes que usam um remédio tal, né, um remédio específico, que pioram mais para o coronavírus ou não, esse dado nós não temos disponível. Você pode ter visto aí também usuários de antihipertensivos, essa notícia correu aí, né, usuários de captopril, de losartan, parecendo que tinham um quadro mais grave de coronavírus. A recomendação atual das sociedades de cardiologia, tanto brasileiras, americanas, é que o quê? Né? Não existe indicação para suspender de rotina esses medicamentos. Não existe essa indicação. Então não pare de tomar o seu antihipertensivo, a não ser que o seu médico sugira isso. Tá certo? Tem pacientes que têm benefício de utilizar esses antihipertensivos em relação ao problema cardíaco que ele tem, um problema renal, então ele precisa manter, certo? Então assim, a questão de troca de medicamentos vai partir do médico que prescreveu esse medicamento para você, certo? Então não suspenda os seus tratamentos, não suspenda os seus medicamentos, não pare de tomar os seus medicamentos, a não ser que haja ou uma recomendação formal na literatura que se dissemine no meio médico ou que o seu médico oriente. Existe uma recomendação para se evitar o uso de ibuprofeno, né? Ibuprofeno anti-inflamatório. Na verdade, a recomendação, meus amigos, é não se automedicar, certo? A recomendação geral, procurar se alimentar bem, beber bastante água, exatamente, e evitar automedicação. Isso, né? Usar anti-inflamatórios assim, de uma forma, né, abusiva, né, de uma forma, da maneira que você sempre utilizou, talvez, porque quando tinha dor utilizava algo, né? O que geralmente tem sido prescrito para esses pacientes são sintomáticos, né, como dipirona, paracetamol, mas o ideal é, nesse contexto, você precisa saber se você tem alergia a esses medicamentos, né? Então a automedicação não é algo recomendado, né, em geral, certo? Então geralmente se usam apenas sintomáticos mais simples, né, como dipirona, paracetamol, para os casos que não são alérgicos. Até o momento não tem se visto nada de prejuízo com esses medicamentos, certo? Okay. Doutor Ítalo, uma palavra final aos nossos seguidores. Que palavra você deixa para os nossos seguidores? Queremos agradecer também todas essas instruções que você compartilhou com a gente, são muito úteis, e também queríamos ouvir uma palavra final sua aos nossos seguidores. Pronto, né? Então assim, o objetivo nosso maior aqui realmente é reforçar os cuidados que provavelmente você já está ouvindo no seu dia a dia, né? Da boa higienização, de minimizar os contatos com aglomerações, principalmente o grupo de risco, certo? O grupo de risco, né, nós estamos reforçando com este grupo
né, manter-se realmente em casa, certo? Manter-se realmente em casa, certo? E essas são, na verdade, no mundo inteiro, as medidas mais importantes para frear o avanço do coronavírus, certo? E trago também uma palavra não só como médico, mas também como servo de Deus, né? Como o Senhor mesmo já tem nos transmitido, né? Nós, como Igreja do Senhor, não temos motivo algum para pânico, né? Não temos motivo para entrar realmente numa histeria social. É o momento que nós mantemos a serenidade, né? Sabendo que a nossa confiança está além da medicina. Nossa confiança está no Deus que nós servimos. Nossa fé não é irresponsável. Nossa fé e o nosso culto, ele é racional, né? Então, o Senhor nos ensina a ser simples como os pombos, né? E prudentes como as serpentes, né? Então nós estamos transmitindo esses cuidados, uma forma de prudência, uma forma de sabedoria. O Senhor nos ensina a ser sábios também, né? Mas o próprio Jesus nos orienta, realmente nos ensina, né, que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa angústia não pode acrescentar um côvado à nossa estatura, não é verdade? Né? Então o pânico, ele não vai acrescentar realmente absolutamente nada, né? Na nossa vida, né, não vai trazer benefício algum, certo? Então a questão é não menosprezar o quadro, certo? Nós temos visto aí grupos que têm desobedecido as indicações de isolamento social. Então não menospreze as informações, mas trate elas, né, com serenidade, com responsabilidade. Evite de estar passando informações sem serem verificadas, que são chamados fake news. Então, cuidado ao repassar informações. Estou à disposição para tirar dúvidas, né? Pode nos mandar no privado, né, as informações que vocês virem, para nós filtrarmos essas informações, trazermos informações reais, informações com embasamento científico, certo? E amados, vamos continuar crendo que o nosso Deus, ele continua sendo o Deus do impossível, né? Como nós temos pregado, né, como nós temos ensinado, o nosso Deus, ele não perdeu o poder de fazer os ventos e os mares se acalmarem. Então nós vamos continuar orando, continuar crendo que o nosso Deus, ele pode nos surpreender. As estatísticas, né, ou as expectativas dos homens são uma coisa, né? Mas nós temos que fazer como os servos de Deus fizeram: crer contra a expectativa. Verdade. Crer, né, continuar crendo, né, e crer que o nosso Deus pode realmente intervir nesta situação, certo? E estamos à disposição de todos vocês para continuar trazendo novos dados, inclusive. É algo que pode mudar ao longo de dias. Essas recomendações que eu passei agora, elas podem ainda se intensificar ao longo dos dias, certo? As questões de isolamento social ou não, né? Então é algo que é dinâmico, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então uma coisa nova. Então não é algo que já tivemos na história. Esse vírus não existia historicamente. Então não é algo novo, que todo dia surgem coisas novas, certo? Então a nossa disposição aqui é trazer para vocês esta palavra de ensino, de educação, e esta palavra de fé, né? Esta palavra de confiar no Senhor, né? Crer que Ele continua nos amando, nos guardando, nos protegendo, e a igreja, né, continua de braços abertos aí para trazermos novas informações e trazer um consolo também ao seu coração. Amém. Você acabou de ter com a gente essa live onde estivemos compartilhando sobre suas dúvidas e trazendo informações sobre Covid-19, o coronavírus mais conhecido. Aqui com o Dr. Ítalo Crisóstomo, um médico competente e também um estudioso da palavra, muito competente também, onde nós podemos ver junto na vida dele ciência e fé. E quero também encorajar você a tranquilizar o teu coração, a ter serenidade. Não podemos nos atemorizar nesta hora e nem muito menos sermos descuidados. Como ele acabou de dizer, serenidade,
prudência, prevenção e cuidado. Isso também honra ao Senhor e manifesta o nosso amor e cuidado pelo próximo. Queremos a nossa saúde e queremos a saúde do próximo. Deus abençoe e saúde a todos nós.